A série da Amazon, The Boys, baseada nos quadrinhos de Garth Ennis, tem chocado bastante gente com as suas cenas escatológicas de aberrações sexuais e de destroçamento de corpos, bem ao estilo do cinema gore, sanguinolento. A questão é que essa assustadora dimensão estética da série esconde um problema muito mais grave, muito mais profundo, que é uma expressão da crise da pós-modernidade. A pós-modernidade é entendida como uma grande crítica às bases da modernidade. Entende-se a razão moderna com seu método a partir da matemática e a partir da experimentação, derivada por uma crença de que a organização das pessoas, da sociedade, resolveria o mal do mundo com uma sociedade mais adequada à bondade natural do homem. Essas dimensões são bastante criticadas na série. E isso reflete, na verdade, uma questão muito interessante, que é como chocar uma geração do século XXI que tem um acesso muito fácil a vasto material pornográfico na internet e é submetida a uma grande quantidade de violência banal, seja na criminalidade urbana, seja nas guerras mundiais. Ao mesmo tempo, toda a crítica social da hipocrisia do aparentemente correto, do politicamente correto, é também uma das bases da série, no seu roteiro. Obviamente, o símbolo do herói, tão forte durante muitos séculos na humanidade, utilizado ideologicamente na modernidade, é criticado e ridicularizado na série. O super-homem, representado aqui pelo Homelander, o Capitão Pátria, o personagem mais sintomático da série, é uma discussão muito profunda sobre o que aconteceria se existisse alguém com poder realmente absoluto, sobre-humano. Alguém que fosse impune, que não pudesse ser punido de qualquer maneira. Nenhuma força no mundo poderia barrá-lo. Essa discussão, e a partir daí toda a desconstrução satírica, ácida, de tudo aquilo que pode ser algo representando um significado para além do interesse mais mesquinho do mal do homem, é uma expressão muito forte da série. Nós temos uma antropologia bastante decaída, fora das ilusões de que o homem é bom e que a sociedade o corrompe. Da mesma maneira, a crença de que um contrato social capaz de segurar o homem como lobo do homem também é demonstrado como algo completamente risível. O que sobra? O desespero. Sobra a crença de que a pós-modernidade, de tanto criticar as bases da modernidade, não consegue mais se libertar dela, porque não tem o que propor. A crítica foi tão profunda que nada pode ser proposto para além do interesse malévolo do homem. E o poder, representando a capacidade de organização social, é apenas uma extensão dessa dimensão destruidora da humanidade. Em outras palavras, todas essas dimensões e essas cenas que exprimem essa degradação humana, tanto pela sexualidade quanto pela violência gratuita, são como aquele cão que vomitou a modernidade, mas que não tem mais do que se alimentar e acaba voltando ao seu vômito para requentá-lo. Isso é The Boys. Algo extremamente triste de observar-se, que na verdade integra uma tradição muito antiga, desde as sátiras gregas, as tragédias, as descrições dos círculos infernais medievais, passando pela questão das críticas da comédia dell'arte, das denúncias do clero, da nobreza da época, pelos textos, pelas obras do Marquês de Sade e a sua sexualidade pervertida, que demonstrava, na verdade, segundo ele, a verdadeira natureza do homem. Até mesmo as discussões românticas sobre Mefisto, de Goethe, passando pelas distopias de Black Mirror. Essa inserção do The Boys nessa tradição de uma denúncia que se supõe como verdade acaba se reduzindo a um grande problema da pós-modernidade de recusar a verdade como uma coisa boa e o ser como aquele que é expresso pelos transcendentais do bom, belo e verdadeiro. Nessa crítica, conforme já dizia Umberto Eco nos anos 60, quando discutia as alternativas entre os apocalípticos e os integrados da indústria cultural, ou seja, os que detestavam o super-homem o denunciavam como uma ideologia capitalista decadente, os apocalípticos, ou aqueles que consumiam aquele produto acriticamente
glorificando aquele projeto de virtude, aquele simulacro de mitologia e de religião que era o super-homem. Humberto Eco já dizia que a verdade é preciso ter um elemento intermediário que possa aceitar o que é proposto pela indústria cultural, mas usando-o como uma base crítica. E é isso que The Boys tenta fazer, criticando movimentos LGBT, criticando movimentos antirracistas, o politicamente correto e, obviamente, os elementos mais tradicionais como religião e patriotismo. O problema é que parece que todos nós aceitamos a fraude que é o super-homem, mas nós queremos ser como ele do mesmo jeito. Nós aceitamos que somos fraudes, porque não existe nada de bom no ser humano. O que existe é apenas uma imposição do poder bruto, de maneira trágica e lamentável, e que a única coisa que temos que fazer com escrúpulo é abandoná-lo diante da afirmação da nossa própria maldade. No fundo, assistir The Boys pode ser uma experiência bastante interessante para perceber o labirinto, o beco sem saída que a amputação da transcendência gera. No fundo, a única coisa que nós temos é uma simpatia pelo Homelander, porque afinal de contas, se tudo é uma grande hipocrisia, o que importa realmente é a afirmação das minhas próprias mesquinharias. Porque, como diz Mephisto, eu sou o espírito que tudo nega, porque nada que existe merece ser eterno.